Você já ouviu falar sobre o conceito de circularidade dentro da terapia sistêmica? Esse é um dos pilares fundamentais para compreendermos como os relacionamentos influenciam os nossos comportamentos e também as nossas emoções. No vídeo de hoje, eu quero te convidar a mergulhar comigo nesse conceito que transforma a forma como nós olhamos para os conflitos, as famílias e também as relações. Então, se você é estudante de psicologia, terapeuta ou simplesmente se interessa pelo universo da saúde mental, esse vídeo aqui é para você. Olá, Psi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga sistêmica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conceito de circularidade. A circularidade é um conceito central na terapia sistêmica, que nos convida a enxergar as relações não de uma forma linear, ou seja, de causa e efeito direto, né? Mas como um ciclo de influências múltiplas. Para isso, a gente vai precisar ampliar o nosso olhar e fazer algumas perguntas chaves. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Antes, eu queria falar sobre a origem desse conceito. Começou a se pensar em circularidade no contexto ali da Escola de Milão, especialmente com as pesquisas de Mara Palazzoli e toda a sua equipe. Ela foi influenciada pelas ideias da teoria geral do sistema e também da cibernética de segunda ordem e da comunicação humana como um processo relacional. Os terapeutas dessa época de Milão, né, da escola de Milão, eles perceberam que os sintomas, na verdade, eles não pertencem a um único indivíduo isolado do sistema, mas eles emergem de padrões interativos dentro do sistema. Então, como nós podemos utilizar esse conceito na prática, na nossa prática clínica? O foco particularidade não está em buscar um culpado, um causador ou uma causa do problema, mas em entender a dinâmica relacional, porque o sintoma ele é visto como uma parte de um ciclo de interações. Então, o terapeuta ele vai fazer perguntas circulares que estimulem o cliente ou o paciente a refletir sobre o impacto que as pessoas têm sobre umas às outras, né? Então, um exemplo prático. Vamos supor que eu esteja atendendo uma mulher casada com um homem e tenha 2 filhos e está ali enfrentando algumas questões com a filha adolescente. Eu poderia perguntar para ela: quando a sua filha se isola no quarto, o que você percebe que muda no comportamento do teu marido? Eu poderia perguntar também: quando a sua filha se isola no quarto, o que você percebe que muda no comportamento do teu filho? E também, quando a sua filha se isola no quarto, o que você percebe que muda no seu comportamento? Essas perguntas favorecem a co-construção de significados no processo terapêutico. Vai contribuir também para a construção da corresponsabilidade. Então, as principais vantagens da utilização do conceito de circularidade é que ajuda ou favorece a despatologização dos indivíduos, ajuda a identificar padrões disfuncionais de interação, vai ampliar o repertório de possibilidades de ações, vai promover maior empatia e compreensão entre os membros do sistema e também vai estimular a corresponsabilidade e a mudança sistêmica. Então, no exemplo que eu dei da paciente casada, com homem e 2 filhos, fazendo aquela pergunta, ela se posiciona para olhar para cada membro da família. E a partir disso, claro, a gente vai fazendo outras perguntas, né? Como eu perguntei, o que você acha que muda no comportamento do teu marido quando a sua filha se isola no quarto? Ah, ele fica irritado, ele se isola também na sala. E o que isso vai resultar? Então, a gente vai perguntando cada vez mais para entender o que um comportamento desencadeia em todos os membros do sistema e o que cada membro do sistema faz e o que acontece a partir disso, né? A gente sabe que as histórias vão aí caminhando e a gente precisa entender para onde. Então, quando a gente faz esse exercício, é a empatia de se posicionar
em lugares diferentes, compreender muitas vezes as motivações dos outros membros, entender que cada membro tem uma parcela de responsabilidade nessa dinâmica e que é possível promover uma mudança a partir da mudança de um membro. Mas se todos se mobilizarem, isso é melhor. E como eu sempre digo que nem tudo são flores, quais são as principais dificuldades na aplicação da circularidade? Bom, nós temos uma tendência cultural de pensar de forma linear. Então, a gente tende a buscar por culpados, por responsáveis, né? Então, a gente vai buscar culpa, causa e efeito. Então, sair disso é uma dificuldade. A resistência dos clientes de pensar em padrões relacionais, né? Então, questionar esses padrões e promover uma mudança. Exige do terapeuta também um treinamento constante em escuta e formulação de perguntas. O terapeuta tem que tomar cuidado para não fazer perguntas diretivas, né? Porque a circularidade, normalmente as perguntas são um pouco mais amplas. As diretivas são importantes, mas se a gente ficar só nelas, a gente vai para aquele lugar de causa e efeito, e não é essa a ideia. E o último desafio, né, é que pode ser muito desafiador em atendimentos individuais, mas ainda assim é possível e eficaz. Por quê? Quando é individual, você está ali, o terapeuta e o paciente, né? Então, se esse paciente não está muito disposto a refletir, né, ou ele tem certa dificuldade para refletir de outra forma que não seja causa e efeito, o trabalho tende a ser mais demorado, a ser mais difícil. Quando a gente está num sistema, seja casal ou seja família, às vezes a gente faz uma pergunta, um membro não sabe responder e o outro vai e responde. Ah, eu sei, ele faz isso, isso, aquilo. Aí começa já uma discussão ali em cima daquilo. Então, em um acompanhamento individual, pode ser um pouco mais lento exercitar esse tipo de pensamento. E é muito importante também, nós, enquanto psicólogos ou terapeutas, tomarmos cuidado com a nossa postura, porque nós devemos atuar como facilitadores e observadores de padrões relacionais. A gente não deve buscar verdades absolutas ou respostas fixas, mas devemos estimular a ampliação do olhar sobre os vínculos. A gente também não pode tomar nenhum partido, né? A gente precisa compreender esses padrões de repetição, por que eles acontecem, o que eles sustentam naquele sistema. E a gente precisa adotar uma postura de curiosidade, evitando julgamentos e linearidades. Então, lembra o exemplo que eu dei? A partir de uma pergunta, vão vindo muitas outras que a gente precisa ter interesse de se aprofundar naquela história. A circularidade nos ensina que os comportamentos, eles não acontecem no vazio, eles não acontecem do nada. Na verdade, eles fazem parte de uma dança entre as pessoas, onde cada movimento influencia o próximo. E na terapia, essa perspectiva nos convida a olhar para os relacionamentos de uma forma mais ampla, compassiva e também transformadora. Então, se você se interessou por esse tema, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com alguém que também ama psicologia e aproveita para se inscrever aqui no canal. Ah, e me conta se você já usa esse conceito na tua prática clínica, se você tem facilidade, se você tem dificuldade. Eu vou adorar saber. E até o próximo vídeo.